Sejam bem-vindos ao Voo Mental Voo 009. Nós vamos falar com o psicólogo Marcelo Muno sobre quais fatores influenciam na nossa personalidade. Seja bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado, Dani. Uma grande satisfação estar falando com você. Adorei aí o convite, né, de estar participando aí das suas ideias, desse voo aí. Vamos voar em meio aos pensamentos aí da personalidade. Obrigado pelo convite. Obrigado, Marcelo. Marcelo, você sabe que eu tenho uma personalidade muito estereotipada, né? E isso me causa uma certa irritabilidade. Por quê? Eu sempre fui muito pra frente, eu sou extrovertida. Só que tem um probleminha dentro da sociedade. O homem, quando ele é extrovertido, as pessoas olham com admiração. Ai, nossa, ele é cheio de si. Nossa, que cara bolado, que cara pra frente. Mas a mulher, quando ela é estereotipada, ela é chamada de quê? Pra frente, se acha, entendeu? É um negócio meio complicado. Sim, Então, sim. não é? Então, e isso acaba atrapalhando até, né? Eu li uma pessoa comentou comigo que o fator que mais atrapalha na empresa é a personalidade. E eu fiquei chocada. Por quê? Existem pessoas que têm preparo, né, técnico para exercer uma função, têm conhecimento suficiente para exercer aquela função, mas a inabilidade social atrapalha a pessoa dentro do próprio cargo de se desenvolver. E eu falei, caramba, quantas pessoas estão Uhum, travadas no mundo por causa disso? é verdade. Não é? Você Sim. já presenciou algum caso, assim, seja de pessoas que tinham conhecimento e tiveram que sair, e outras pessoas menos preparadas a entrar dentro daquele cargo por causa da personalidade? Sim, sim. Inclusive, eu atuo em bastante empresas, dou treinamento e desenvolvimento para alguns setores, e a gente vê isso que acaba sendo rotina, né? A Aham, personalidade, além de ela ser uma coisa genética, né, que você vai herdar isso daí, né, seus pais, enfim, tem uma crença também envolvida, né, aquilo que aham. coloca para você como verdade e o padrão cultural de determinada região, né, enfim. E a empresa também é uma cultura também. Existem culturas, né, existem algumas crenças e algumas regras dentro de algumas empresas, que às vezes eles Sim. seguem à risca e os padrões de personalidade pode colocar tudo em risco, né? Nossa. E aí não tem uma adequação, e aí a galera, sim, eles tiram fora, eles cortam a cabeça, né? Sem pensar duas vezes. Atrapalha sim, tá? Mas a gente sabe que isso são crenças, né? E a cultura de determinadas empresas. Por isso que é Aham. tão bom a gente se conhecer para que a gente saiba pisar em ovos dependendo do ambiente onde a gente for entrar. A personalidade pode sim nos atrapalhar, como também pode nos ajudar, né, dependendo da cultura organizacional que está dentro daquela empresa. Então, é isso nesse ponto que eu queria chegar mesmo, porque assim, eu tenho uma visão de que eu sou uma pessoa que não faz questão de ninguém na minha vida, sabe, Marcelo? Se a pessoa não gosta de mim, ok, vai viver sua vida, eu vou viver a minha, tá tudo certo. Então, Segue o jogo. quando eu entendo que aquele lugar não é pra mim, tipo, não me aceita, eu sei quem eu sou. A pessoa não me aceita, ok, não é pra mim, eu vou embora. Falo tchau, pessoas, sejam felizes, eu vou embora felizona. Só que tem gente que sofre com isso, porque tem gente que quer estar no lugar e não consegue se enquadrar. Eu acho que é um negócio meio complicado, né? Porque o ideal, eu acho que é você conhecer o que que a empresa exige, né? E entender se você está dentro daquele perfil, daquele padrão, para você não sofrer. Tem que ser um lugar agradável, o ambiente de trabalho tem que ser agradável, senão, né? Sim, sim. Eu acredito assim, meu. Tenho o mesmo ponto de vista. O seu ponto de vista, Dani, é bem assertivo. Mas ainda tem pessoas ainda que se preocupam muito, né, com o que as pessoas vão pensar dele, com o que pensa, com a sua reputação e tudo mais. E isso Entendi. pode sim atrapalhar, né? Ali ele pode ter uma sobrecarga, pode adquirir até uma patologia clínica, né? É verdade. Porque ficar vivendo em função dos outros não é muito interessante, não. Mas, Marcelo, você não acha que essa característica é da extroversão? Porque quem é extrovertido, vou falar por mim agora. O
o extrovertido, ele não tem medo de mostrar os seus erros. Pelo contrário, a gente zoa com os nossos problemas. A gente Uhum. zoa com os nossos defeitos. Não é porque a gente se acha perfeito, não, é porque a gente tem consciência da nossa imperfeição e a gente zoba de tudo, entendeu? Vamos levar a vida de um jeito leve, vamos levar de um jeito mais, né? Sofrer não adianta, gente, vou ficar chorando. Ó, ano passado eu fiquei doente. E eu emagreci muito, 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 assim, num nível que não tem como explicar. Aí um dia, aí um dia eu postei assim no meu Facebook. Eu estou me candidatando à vaga de cabide, Olivia Palito, para apresentação de teatro e esqueleto de laboratório de ciências, porque eu tava muito magra, assim, esquelética. Eu já recuperei 9 quilos, mas mesmo assim ainda tô magra ainda. Eu olho pra mim e falo, meu Deus, cadê a Dani? Tá só a metade da Dani aqui. Aham. Eu acho que isso é uma característica do extrovertido não se importar, né? O introvertido, ele se importa mais, né? Em Sim, geral. sim. É porque a extroversão, ela é muito fantástica e mágica, né? Porque nada mais é do que ela precisa do mundo exterior para repor as energias dela. Então ela Hum, vive, né, pro ambiente e o ambiente vive para ela. Então ela se socializa melhor, né, quando esse ambiente proporciona recargas, né, de baterias mentais. Aí é por isso que a extroversão é mágico, né? Ele precisa do mundo externo. Mas para alguns ambientes corporativos a gente sabe que a extroversão ela pode atrapalhar, né? sim. Ela pode Aham. atrapalhar. Como a introversão também, eu acho que precisa ter um equilíbrio, né, Uhum. entre introversão e extroversão, mas o extrovertido, realmente, ele é, sem sombra de dúvidas, ele acaba sendo mais mágico mesmo nos ambientes sociais. Então, eu acho que quando você entende de personalidade, um pouco assim, fica fácil você entender que às vezes alguns lugares não é para você mesmo, né? Você tem que se achar ali. Às vezes você gosta de uma atividade de trabalho, mas você tem uma característica mais enérgica. Então você tem que se encontrar aí dentro da sua extroversão com essa área que você quer atuar. Porque alguns lugares não cabe a gente mesmo. Eu sou muito falante. Se eu tiver que trabalhar num lugar, meu Deus do céu, eu surto. Se eu tiver que ficar Imagina você quietinha, trabalhando, imagina um extrovertido trabalhando numa funeraria, né? Deus É, me né? livre. Com os mortos, arrumando os mortos lá, deve, Ah, né? sim, sim. Oh, gasta toda a energia. Agora imagine Né? você enfiado no lugar sentadinho ali, quietinho, fazendo uma coisa metódica toda hora, toda hora. Cara do céu, eu daria um surto. Meu Deus. Outros fatores que influenciam na personalidade é a racionalidade e a emoção, né? Tem uma coisa que demorou para eu perceber é que as pessoas que são mais racionalizadas, elas também têm emoção, né? Porque às vezes parece que não sente nada aquele coraçãozinho, né? A pessoa calcula tanto as coisas, as, as, as reações, tudo que vai fazer é tudo tão calculado. Tem hora que parece que aquela pessoa não tem emoção, né? É, a gente pode chamar isso até de inteligência emocional, viu, Dani? É. Pessoas que têm esse grau de habilidade, né, emocional, né, ou seja, sabe se controlar as suas emoções em meio a algumas tribulações. Isso daí é Aham. uma habilidade, tá? A gente não nasce com elas, não é igual à nossa personalidade. A nossa personalidade a gente tem que saber diferenciar. Bom, Dani, a personalidade, ela tem a ver, né, mais com a nossa parte genética, né? É aquilo que a gente carrega, né? A gente herda. Então, bem-vinda. Nós pegamos alguma herança aí, não só financeira, mas não só financeira nem de dívidas, né? Mas também a gente pega toda a herança genética aí dos nossos pais, né? Dos nossos avós. E aí Entendi. também, dependendo da crença que é colocada para gente e a cultura, padrão cultural que a gente vive, isso modela a sua personalidade, tá? É Tá. claro que existe alguns viés aí que vai poder também auxiliar no processo de desenvolvimento enquanto personalidade, que é as nossas habilidades sociais. Aí a inteligência, aí que entra a inteligência emocional. Eu adquirir essa inteligência emocional é uma habilidade que eu aprendi no decorrer da minha vida, né? Aham. Através das minhas frustrações, através do meu poder de resiliência, ou Ah, até mesmo através dos meus padrões culturais ali que eu tô inserido. Então, é ser um pouquinho mais habilidoso, né, em meio a essas emoções,
Isso é uma habilidade que você treina enquanto personalidade, tá? Mas não é algo que nasce com a gente nato. É Ixi, algo tô que você aprendendo, precisa. apanhando muito. É um eterno aprendizado, né, por toda a nossa vida. Nossa, pra mim foi assim uma dificuldade enorme, porque como eu sou É, extrovertida, eu é, ligo isso à emoção, eu sempre fui muito emotiva. E aham, aí, quando eu vejo alguém muito, sabe, pleno, tipo meu irmão, quando eu tava um dia, tava malzona, destruída, assim, não tinha força. Aí ele levanta, vem pro carro, na maior calma, e eu, meu Deus, eu tô morrendo, filho, pelo amor de Deus, se desespere. Eu ficava esperando. aham, Porque eu sou muito enérgica, então se eu tiver uma situação crítica, eu saio correndo, eu vou fazer o que tem que fazer, eu corro atrás, tal, tal, tal. Meu irmão não, ele vai assim na maior tranquilidade, como se nada tivesse acontecendo. É incrível aham. isso, nossa. É, Pode dar. uma personalidade, chega a ser uma personalidade a sua, assim, Dani, que eu tô. É claro que eu preciso colocar algum teste aí de personalidade para você, tá? Mas a parte egocêntrica, eu acho que condiz também com o seu padrão aí comportamental, que é assim, o egocêntrico não é Ah, que ele pega toda a atenção para ele, ele quer realmente toda a atenção para ele, mas é as pessoas que a gente gosta mais de ficar perto. Pode ver que você deve ter bastante amigos, bastante pessoas que gostam de você. São as pessoas que a pelo gente gosta de ficar contrário, perto. pelo contrário, agora você errou. A gente vai ter que fazer uma análise mais aprofundada, hein, Marcelo? Verdade, as pessoas, Eu olha, tenho então você está inserido em pouquíssimo. grupos de amigos errados, então, hein? Ah, é. Eu tenho pouquíssimo. Não, eu sou muito chata, assim. Eu não gosto de quem não gosta de mim. Não gosto de gente falsa, sabe? Pessoa que vem me dar um beijo, fica do meu ladinho, não gosto disso. E eu também não faço isso com ninguém. Se eu não gosto da pessoa, eu nem cumprimento, filha. Você vira um copo transparente, você passa do meu lado, eu não te vejo, não te ouço, vou embora. Aham, Eu tenho pouquíssimos amigos, então quando eu tô mal, assim, emocionalmente, eu entro em luto. Eu vou pro meu quartinho, aí eu falo com os meus amigos mais íntimos e só, é só eu e eles ali na terra. E aí, entendi. quando eu saio do meu luto, aí eu volto para a sociedade, eu converso com todo mundo, com gente de tudo quanto é idade, tudo quanto é... Meus amigos é a coisa mais engraçada. Um é de uma religião, o outro é de outra. Um é de um jeito, outro é de outro, um é de uma personalidade, outro é de outra. Eu falo, gente, eu não sou desse mundo, não. Porque geralmente as pessoas se associam a pessoas que têm o mesmo, né? Sim, Você olha assim o grupo, você fala, meu Deus, todo mundo parece uma família mesmo, todo mundo igual, mesma personalidade, mesmo jeito de se vestir, mais ou menos, a sim. mesma faixa social, mesma faixa financeira. Eu não, eu tenho gente, eu falo, meu Deus, eu acho que eu não sou normal, não. Porque os meus amigos são muito ecléticos. Eu tenho amiga ateia, Aham, sabe assim? Desse nível. Eu sou aham. e eu Top. respeito todos eles, e eles me respeitam, e a gente se ama, e tá tudo certo. Sim, o que você tocou num ponto muito assertivo aí, Dani, o respeito. Eu acho que nós somos seres subjetivos. Acho Verdade. não, porque a árvore de acho é uma árvore feia e não dá frutos, tenho certeza. Então, assim, nós somos seres subjetivos, né? Uhum, Que nós somos afetados a todo tempo e a todo ambiente e a todo lugar. Então, você tocou num ponto muito importante, o respeito, uhum. né? Quando eu respeito o espaço do outro, quando o outro respeita também o meu espaço, aí há um fluxo de energia bem, bem qualitativo. Agora, quando a gente foge disso, né, do respeito, aí vem o preconceito, vem as críticas, né? Vem aquele rotular as pessoas, né? Aí acaba realmente separando. Mas eu gostei bastante quando você falou do respeito. Para a gente fechar, né? Um ambiente gostoso, um ambiente a qual eu vou me dar bem ali, precisa sempre existir o respeito. Eu acho que é um ponto muito bacana que você tocou. Apesar de lidar com pessoas assim bem diferentes, eu procuro estar conectado com pessoas que me aceitam do jeito que eu sou, porque eu Sim, sou do tipo que quando eu conheço alguém, eu já dou meu manual de instrução, ó, eu sou assim, sou assado, não gosto disso, não aceito tal coisa, nananana. Então aí a pessoa já conhecendo as qualidades e os defeitos, ela pode escolher se ela quer ser minha amiga ou não, né? Fica fácil, né? Eu, sim. eu, eu sou dessas, eu tenho manual de instrução e eu vou entregando. Sim, daí tudo tem seu, assim, na psicologia a gente fala assim, Dani, tudo tem seus dois lados da moeda, principalmente a programação neurolinguística.
né? Aham. Então a gente precisa, é um ponto de alerta, assim, é legal a gente ter esse padrão comportamental em meio à nossa sociedade, mas também Aham. tem o outro lado da moeda, né? Para quem que eu estou oferecendo esse manual de instrução, Você né? sabe? Nesse momento da minha vida, para quem, né? Então, será que é para Aham. todos? Será que não está na hora de eu, né, parar um pouquinho e analisar e ser um pouquinho mais sistêmico enquanto a isso? Então, são, assim, são pontos Aham. de melhoria que todas as personalidades precisam existir, né? A Aham. gente não vai ser assim para frente, você não vai ser assim para sempre, eu não vou ser assim para sempre, a não ser que a gente queira, né? Aham. Mas a partir do momento que a gente quer realmente potencializar, né, a nossa personalidade, a gente precisa também avaliar. Tanto o introvertido também, que guarda tudo para ele, né, que nem teu Sim. irmão aí, você citou, né? Ele guarda para ele, mas por dentro dele, eu garanto que tá um turbilhão de emoção. Ele É fica, eu igual, vejo nos olhos dele. é igualzinho você, tá? Mas só que ele não expressa isso de uma forma. Então, assim, ele guarda tudo para ele e em algum momento ali da vida dele, no banheiro, numa música, ele Uhum. sozinho ou com alguém, possivelmente ele vai ter que colocar isso para fora, tá? Que a gente precisa colocar isso para fora. E eu Então, assim. tento, eu tento lidar, assim, sabe? Aham, Tento dar espaço pra ele. Mas eu fico agoniada, porque eu olho nos olhos dele e eu vejo o olhinho assim que tá cheio de coisa pra falar, sabe? Mas ele não coloca pra aham. fora. É isso aí. Nossa. Então, nós somos assim mesmo, né? Então, tem sempre os dois lados da moeda. É bom que a gente saiba disso, né? Então, opa, pera lá. Então, tem esse lado que é ok, doa, né, meu manual aqui, mas por outro lado, para quem que eu estou dando? Será que realmente eu estou sendo assertivo? E mesma Aham. forma também, outro padrão, né, comportamental. Pô, eu sou totalmente introvertido. Então, eu não dou meu manual de instrução para ninguém, mas será que não está na hora de eu começar a dar também para algumas pessoas? Né? Aham. Então, é esse ponto que eu queria colocar. Você tocou um ponto importantíssimo pra mim, porque eu aprendi ano passado que teve pessoas que eu dei o meu manual de instrução que eu não deveria ter dado, sabe? Uhum. Eu passei por algumas situações ano passado bem complicadas e eu pensei, meu Deus, como que eu confio nas pessoas? Aí eu entrei em briga comigo mesma. Aham. Meu Deus, teve gente que eu confiei que eu não deveria ter confiado. Como que eu fiz isso comigo? Meu Deus. Eu brigo comigo. Essa ideia do voo mental é exatamente o que eu faço. O tempo todo eu fico racionalizando coisas, eu fico viajando na minha própria mente, brigando comigo mesma. É o máximo. Aham. É o Outro máximo. fator, outro fator. Sofre quem tá perto, né? Eu vi a Sabrina Sato falando que quem tem déficit de atenção tem a autoestima muito elevada e sofre quem tá perto. Por quê? Você fica viajando na sua mente, às vezes as pessoas estão falando com você e tá achando que você tá ignorando, e não, você tá só viajando lá na sua própria mente, e as pessoas que estão perto, se não souber que você faz isso, entre em hiperfoco, a pessoa acha que você tá realmente ignorando. Você não tá, você tá só viajando ali, bem concentrado dentro da sua cabeça. Até caras e Sim, bocas você faz, assim, né? Caras e bocas. Mas é só viagem na sua própria mente. sim, é isso aí. Tu fica lá em nada, né? Fica O em transtorno de nada. déficit de atenção e hiperatividade, né, é um transtorno neurobiológico. Então, por isso que ele faz isso com o nosso cérebro. Então, os principais sintomas é isso aí mesmo, a falta de atenção, Uhum. desinteresse, ou até Eu mesmo pre- hiperatividade, a pessoa que é inquieta, né, Uhum. impulsiva. E aí se enquadra com o extrovertido também. Tanto com o introvertido quanto com o extrovertido. Mas é bom você tocar aí que sim, é um neurobiologismo, né, da nossa parte cerebral mesmo. Por isso que Uhum. tem esses sintomas. Então, eu desenvolvi o hiperfoco depois que eu tive a minha filha. Ah, Foi que foi um mecanismo de defesa do meu cérebro. Ele falou: Olha, não consegue estudar, deixa eu dar um jeitinho aqui pra você. E aí eu comecei a. Porque minha filha era muito pequena quando eu voltei a estudar, e ela não deixava eu estudar, ela me chamava, me chamava, me chamava, me chamava, porque criança quer atenção, né? Ela aham, queria fazer as coisas e tal. Então, o que que aconteceu? O meu cérebro desenvolveu esse hiperfoco. Aí ela vinha falar comigo, eu respondia, mas de forma inconsciente. E eu não percebi que aconteceu isso. As pessoas que começaram a perceber e falar pra mim. E ela percebeu, e aí, quando ela percebia que eu tava viajando, estudando ali, ela colocava a mão e falava: Mamãe, você está me ouvindo? Repete o que eu falei. Então, eu desenvolvi o hiperfoco por um mecanismo de defesa. Olha como nossa mente é inteligente, né? Sozinha ela vai se adaptando ali
para as coisas darem certo. E dá tudo certo no final. Próximo ponto que afeta a personalidade é a sensação. Algumas pessoas elas têm mais, são movidas pela intuição, né? Que eu Uhum. acho isso lá, sei lá, tem um lado bom e um lado ruim disso aí. Porque se tiver julgamento, a pessoa sempre tá julgando o outro, sempre vai estar achando que o outro é ruim. E tem as Sim. pessoas que são mais sensação, né? Que se sentem bem com o outro, tem reações corpóreas ali, né? É isso aí. Afetando. E tem pessoas que são mais movidas pela percepção, né? Tem a vida, essas pessoas têm um estilo de vida mais flexível, tipo eu, que vai se adaptando, né? Tá ruim, tá tudo bem, vamos lidar aqui, é um tempo, daqui a pouco passa. Tá bom, vambora, vamos aproveitar. E tem pessoas que são controladoras extremistas, né? Que querem controlar tudo, o dia cronometrado. Eu vou escovar o dente em 1 minuto e 10 segundos. Vou tomar café em 11 minutos. Não tem gente que é assim? Extremamente Tem. controlador. O E eu ruim do, conheço várias pessoas, viu, Dani? é, o ruim do controlador é que quando dá uma coisa ruim, imagina o dia da pessoa. Meu Deus, estragou o dia inteiro. Que na Estragou cabeça meu da dia. pessoa, a agenda diária dela tem que funcionar redondinha ali, É né? verdade. Trabalhar com uma pessoa dessa deve ser insuportável. Sim. O importante é que, assim, você trilhou bem o caminho aí, né, das nossas sensações, percepções, né? Em Aham, meio ao meio à nossa personalidade. Cada um vai ter a sua, né? Com foco na genética. Mas é legal a gente saber também que, aham, independente da personalidade que você está tendo nesse determinado momento que você aderiu como genética, as crises existenciais elas podem ter total influência na mudança das personalidades, tá? É bom a aham. gente também tocar nesse ponto, Dani, porque às vezes Sim. as pessoas elas se rotulam de uma forma, eu vou ser assim pro resto da vida. Mas o que que é uma crise existencial? Uma crise de existência, algo que vai acontecer no decorrer da tua vida. Um exemplo. Passa agora um tsunami que leva a nossa casa, tua casa. É uma crise existencial. Talvez Aham, aquela extroversão, ela vai morrer naquele momento, né? aham. Ou até mesmo, sei lá, a morte de alguém querido, né? Naquele ano, naquele momento também. O término de um relacionamento, um emprego. Isso são as crises de existência, crises existenciais. As Aham, crises existenciais faz com que a gente mude o nosso ponto de vista sobre nós e sobre o mundo, né? A sim. gente tem uma mutação genética, a gente chama para psicologia. Então é importante que sim, a gente vai adquirindo a nossa personalidade, nós nascemos com ela, nós vamos modelando ela, mas que as crises existenciais elas podem modificar toda a nossa estrutura cognitiva, chamada personalidade. Então você colocou muito bem aí as nossas alguns traços de personalidade, pô, as pessoas percepções, sensações, enfim, entre outras, a pessoa mais egocêntrica, aquela pessoa mais detalhista, enfim. É. Mas as crises existenciais podem mudar, tá? A qualquer momento, a qualquer grau de personalidade que possa existir. Aconteceu comigo. Eu era uma pessoa que gostava muito de sociabilizar, assim, de estar com gente. Apesar de não ter muitos amigos, como eu disse, eu tenho poucos, mas eu sempre gostei de estar no meio das pessoas, juntando gente, vamos todo mundo junto, vamos não sei o que lá, tal, tal, tal. Eu saí, encontrar com bastante gente e tal. E só que quando eu tô nessas crises existenciais, eu chamo de luto, né? Eu falo, tô em luto. Então, por exemplo, eu tive um término de muito tempo, eu entrei em luto, fiquei uns 2 ou 3 meses assim, mas eu choro tudo que eu tiver pra chorar, entendeu? Uhum, Eu entro ali, choro, lavo a alma, sim, tudo que eu tiver que colocar pra fora, eu boto pra fora. E certo. aí eu entro em contato com os meus amigos, converso um pouco. E aí eu fico racionalizando. O que que aconteceu? O que que era pra ter acontecido? O que que não sei o quê? O que que eu vou fazer agora? O que que eu vou Uhum, racionalizo as coisas e aí eu depois que acabou o luto, sigo a vida. Então eu segue. percebo que a minha personalidade não mudou. Eu comecei a selecionar para quem que eu sou 100% Dani. Foi mais ou menos isso que aconteceu. E para quem que eu vou entregar 10% de mim, sabe? Que eu vou só trocar uma palavra ali, tchau, foi Show, embora. show. E tem umas que não merecem nem 10%, né? É verdade. Simplesmente abstrai, finge demência e segue o jogo, né?
É verdade. Faz parte. Verdade. Então, no final das contas, a gente vai carregar para o resto da vida alguns traços da nossa personalidade. Só que ela vai sendo moldada, é isso, né? E isso, é exatamente isso. A personalidade é genética, tá? Aham. Nós vamos lá herdar, e depois você vai modificando conforme os seus padrões, né, culturais e crenças forem sendo fomentados no decorrer da vida. E de uma coisa que você comentou também é o seguinte, que todas as personalidades, elas têm algo que precisa ser tratado para melhoria, em sociedade. Você comentou que o introvertido ele tem pontos que ele precisa melhorar, o extrovertido tem pontos que ele precisa melhorar. Às vezes não para ele mesmo tá tudo certo, mas para sociabilizar ele tem alguns pontos que ele precisa ali aprender a lidar, né? Que você falou que o introvertido, por exemplo, ele não consegue se abrir e ele precisa aprender a se abrir. O extrovertido ele já se abre para todo mundo, ele tem que aprender a selecionar melhor. Sim, eu acredito que assim, primeiro seja para nós mesmos, é que a gente tem essa dificuldade de enxergar, né, isso. Porque por Aham, mais que você tá vendo que tá tudo bem, mas na verdade você precisa reajustar as velas, né? E a gente precisa reajustar os nossos pensamentos, os nossos fluxos. Isso vai fazer com que também nos auxilie nos nossos grupos sociais, com certeza. Mas não que isso seja a regra, tá? Mas isso aham, seja um autoconhecimento. Eu acho que quanto mais eu me conheço, mais eu vou ter repertório para atuar em determinadas áreas da vida, seja elas sociais, amorosa, pai, filho e pai, enfim, tá? A gente precisa ter essa maturidade que a gente precisa se desenvolver conforme a vida for passando. Senão não tem sentido a gente viver, né? Senão a gente só sobrevive mesmo, né? sim. Mas acho que viver é isso, é um eterno aprendizado com nós mesmos, primeiro, esse autoconhecimento. Por mais que a gente pense, isso não está me fazendo mal, isso eu me vivo bem assim. Mas e aí, né? Será que não está na hora de a gente pensar um pouquinho fora da caixa? Né? Será que não está na Uhum. hora de a gente começar a ver outros viés aí para a gente poder melhorar a mim mesmo primeiro? Então, acho que são pontos que a gente precisa sim pensar, né? São pontos de melhoria que a gente precisa ajustar. Legal, Marcelo. Eu acho que deu para a gente entender aí que a personalidade ela pode sim ser manejada de um jeito mais saudável, né? Para quem quiser contato com o Marcelo, o arroba psi Marcelo Muno Júnior ou o telefone 014 99674 5616. Eu vou deixar os links do Marcelo aqui na descrição para vocês entrarem em contato. O Marcelo trabalha com empresas, né, Marcelo? Isso, Dani. Trabalha Conta com pra- empresas, treinamento e desenvolvimento. A gente fornece aí a psicologia aí de uma forma bem bacana aí para todo mundo que quiser conhecer. Tá certo, Marcelo. Muito obrigado pela sua participação. Dani, eu que agradeço. Eu só fecho assim a nossa aula de hoje, né? Esse podcast que você fez. Uhum. Mas com assim, galera, independente da personalidade que você tenha, expressão, introversão, perfeccionista, o prestativo, bem-sucedido, romântico, né? Observador, questionador, sonhador, confrontador. Todos os tipos de personalidade são lindas, né? E são mágicas, faz parte da nossa estrutura cognitiva. Isso você herda, né? E você leva até quando a gente for lá ficar velhinho, né? Então, modele a sua personalidade para um viés aonde você vai ter mais qualidade de vida, tá? E a psicologia está aqui para ajudar a te auxiliar a se descobrir cada dia mais. Dani, obrigado pela oportunidade. Eu Você é uma que pessoa agradeço. Foi muito sensacional, agradável. Foi com uma muito agradável. personalidade muito assim sua, né? Você é uma pessoa muito autêntica, né? A autenticidade acho que mora na tua personalidade. E isso faz de você ser a Dani, essa pessoa mágica e com Obrigada. esse ponto de vista fantástico. Obrigada. Obrigado, todo sucesso do mundo, tá? E que Deus continue te abençoando, Dani. Obrigado, Marcelo. Fica com Deus. Com Deus, Tripulante, até breve. até mais. Tripulantes, pouso autorizado.